Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, professor de Direito Civil, e a gente continua falando sobre a ausência. Na última aula, a gente esgotou toda a primeira fase da ausência, que é justamente o momento de sua caracterização. A gente falou dos procuradores, dos representantes, quando eles podem, quando não podem. A gente falou também sobre os curadores, sua lista de preferência, etc. Agora, a gente vai falar sobre a segunda fase da ausência, que é a sucessão provisória. Veja, naquela linha que a gente tinha traçado lá na primeira aula de ausência, conforme o tempo vai passando, o legislador ele vai presumindo com cada vez mais certeza que aquela pessoa não mais regressará. Retomando também os conceitos que a gente já teve, o que o Estado juiz declara no momento em que você requer a ausência de alguém, né, é uma declaração, a declaração do Estado é no sentido de que aquela pessoa tem um paradeiro desconhecido, não que ela morreu. Isso faz muita diferença, a gente vai ver, para as situações em que há o regresso do ausente. Então, é importante ter em mente isso. A sucessão provisória, ela é um meio termo entre a primeira e a terceira fase, ou seja, quando há grande expectativa de retorno e quando não há mais quase nenhuma expectativa de retorno. Na sucessão provisória, você já começa, portanto, a falar em sucessão. Olha a palavra. Em suceder o patrimônio, o conjunto de bens, obrigações constituídos por aquele ausente para os seus herdeiros ou legatários. Então, conforme um prazo, um determinado prazo, né, o nosso ΔT, vai passando, a lei ela vai atribuindo um novo efeito jurídico para aquela situação do mundo dos fatos. Qual que é a situação que o mundo dos fatos trouxe? Aquela pessoa sumiu sem deixar notícias. Então vamos lá. A sucessão provisória, ela vai ter prazos, né, a possibilidade de pedir a sucessão provisória, né, na verdade, esse pedir é um requerer, né, requerer para o Estado juiz a sucessão provisória, vai ter dois prazos diferenciados, dependendo da forma como ocorreu a ausência em si. O primeiro prazo versa quando há a constituição de um mandatário. O que é um mandatário? Um representante ou procurador pelo ausente. Quando isso acontece, o prazo para você poder requerer a abertura da sucessão provisória é de 3 anos. Se não houver, né, mandatário, o prazo para você conseguir requerer, para você poder requerer para o Estado juiz a abertura da sucessão provisória é bem menor. Veja, 1 ano. Por que isso acontece? O legislador presumiu que quando alguém constituiu previamente ou pensou em alguém para constituir como seu procurador ou representante, no caso de eventual ausência, ele presumiu, o legislador, que há mais chances, nessa hipótese, de que haja um regresso. Então, veja, ele pode presumir, olha, essa pessoa fez tudo de caso pensado, ela vai voltar, a chance dela estar morta é menor. Então, ele concedeu um prazo muito maior. E, além disso, porque foi efetivado a vontade do ausente, certo? Ele disse, na minha ausência eu quero que tal e qual pessoa administre os meus bens. Então, nessa hipótese, pela sua vontade também ter sido feita, a tutela do patrimônio ela é feita presumidamente de uma forma muito melhor do que quando há uma nomeação, uma imposição do Estado juiz para administrar aquele patrimônio. Então, com o curador, o prazo vai ser menor. O legislador vai entender o seguinte, olha, se a gente teve que nomear alguém e se não houve a prévia manifestação de vontade daquele que se tornou ausente, então as chances dessa pessoa não regressar, elas são maiores. Então ele fixou esses determinados prazos legais. Veja que também, naquele cotejo que a gente estava falando, entre a proteção do ausente, onde ele está, se vai voltar ou não, o que aconteceu, né? Não é nem onde ele está, né? Mas é o que aconteceu, porque isso importa para ver se ele está morto ou não, etc. E na outra esfera, o que vai acontecer com o patrimônio dessa pessoa, como é que vai ser gerido, e os herdeiros, etc, etc. Veja que a lei começa a sair do rol de proteção do ausente
e começa a dar maior importância para a proteção do patrimônio que ele deixou e a destinação que esse patrimônio vai ter. Então, a lei vai impor esses prazos. Além disso, a lei vai condicionar, certo? Quem pode requerer a abertura dessa sucessão provisória. A previsão desses prazos que a gente acabou de falar está no artigo 26. E vai ser esse artigo também que vai se preocupar em condicionar quem são os legitimados para requerer a abertura da sucessão provisória. Então veja, não é qualquer pessoa que pode requerer. Nesse caso, a gente já está falando de uma distribuição de bens. Então, aqui o assunto ele se torna muito mais importante do viés particular do que de um eventual interesse social, certo? Então veja que nas 4 previsões desses incisos, a gente não vai ter o Ministério Público. Então veja que nessa previsão de 4 incisos não constará o Ministério Público. Então isso denota muito mais que aquela ideia dos eventuais reflexos sociais que pode ter essa ausência e essas consequências no mundo jurídico vão ser muito menores nessa etapa. Então, os 4 incisos vão dizer. Então, a primeira hipótese é a seguinte: o cônjuge não separado judicialmente. E aqui a gente faz também aquela analogia com o companheiro na união estável. Ademais, ele vai dizer os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários. Então veja, na sucessão o que importa é a destinação dos bens após a morte de uma pessoa, e sucessão de uma forma geral. Então aqui a lei também vai legitimar para a abertura dessa sucessão provisória esses herdeiros, que são presumidos, legítimos ou testamentários. Pela outra hipótese, do inciso 3, os que tiverem sobre os bens do ausente direitos dependentes de sua morte. Então veja, aqueles que têm algum eventual interesse jurídico, né, esse interesse qualificado, que vai ter início a partir, né, que fica dependente, condicionado, portanto, pela morte, pela ocorrência do evento morte do ausente, também serão legitimados para pleitear essa abertura da sucessão provisória perante o Estado juiz. E, ademais, os credores de obrigações vencidas e não pagas. Então veja que aqui já há um rol maior de interessados, né, que não diz respeito só ao foro íntimo, mas muito focado no viés particular das relações. O Ministério Público, retomando, ele vai poder agir, mas na hipótese de nenhuma pessoa desse rol de legitimados ter requerido a abertura da sucessão provisória. Então veja que ainda há um interesse social, mas muito menor. Por isso que a atuação do Ministério Público vai ser condicionada à ausência de requerimento das partes que são legitimadas pelo artigo 26 em seus incisos. Bom, a decisão que dá início à abertura provisória por força legal, embora haja contestações doutrinárias, etc., pode ser que no seu exame apareça por meio de indecisão interlocutória, mas diz o texto da lei que é por sentença, e essa sentença só vai produzir efeitos 180 dias após a sua publicação. Veja que a lei vai dar mais uma chance para o indivíduo cujo paradeiro não se tem notícias de aparecer. Porque aqui a gente já está falando de um passo além. Não é mais alguém que vai estar gerindo em seu nome. A gente vai estar falando em pessoas que são os legítimos sucessores e que poderão ter acesso a esses bens, ainda que de uma forma provisória e condicionada, como a gente vai ver adiante, exatamente porque o legislador já vai começar a ter uma presunção maior de que aquela pessoa não volta mais. Ademais, com essa decisão, né, passado em julgado essa decisão, é que também diz o texto legal, as partes elas terão um prazo de 30 dias para a abertura do inventário e a partilha dos bens. Então veja que, mais uma vez, já se tem um procedimento típico do direito sucessório quando há o evento morte. Inventário, então vão se habilitar lá todos os que podem eventualmente receber ou responder eventualmente pelo patrimônio do ausente. E a partilha dos bens. Então, a destinação para cada um, conforme o que é de direito, daquela quantia de bens
deixada pelo ausente. Então, veja, trata-se de um passo à lei. A sucessão provisória, ela tem uma série de condições e ela tem um caráter temporário, que só vai ser vencido quando passado mais um ΔTzinho lá, que é quando começa a sucessão definitiva. Essas condições e esses conceitos específicos a gente começa a ver na próxima aula. Então, mais uma vez, eu vou pedir aqui para vocês, antes de encerrar, que curtam, compartilhem, comentem no vídeo, se inscrevam aqui no GTUSP, porque a gente precisa bastante desse apoio, como eu sempre tenho dito reiteradamente. Obrigado e até a próxima aula.